tarde, queridos alunos. Amador Aguiar. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, né, pessoal? Então nós vamos começar aí o terceiro episódio do podcast. E para nossa apresentação de hoje, eu gostaria, na condução aqui vai estar a Tátila e a Adriana. Eu gostaria de chamar aqui no palco para vir apresentar para a gente. Bom dia, galera. Sejam bem-vindos. Está começando mais um podcast e o tema será desenvolvimento humano por meio do esporte. E hoje, para participar conosco aqui no nosso podcast amador, teremos a participação mais que especial do nosso querido professor Leandro, que irá trazer um pouquinho dos seus conhecimentos sobre o assunto. Pode entrar, Leandro? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui na parte da tarde também para a gente falar um pouquinho sobre esporte e como o esporte, a atividade física em geral, ela se relaciona com a nossa vida, principalmente com o nosso crescimento e a chegada à vida adulta. A gente selecionou algumas perguntas aqui e a gente pode começar a fazer? Verdade. Como a prática esportiva pode ajudar as pessoas a desenvolver a autoconfiança e a autoestima? Bom, o esporte de maneira em geral, ele está relacionado ao convívio, né? Ao convívio social, ao convívio em grupo, e a gente cresce entre grupos, né? Cada vez grupos maiores. A gente começa com um pequeno grupo em casa, depois os amigos da rua, vizinho, algum parente próximo, até chegar na escola e já tem um grupo maior de pessoas. E o esporte geralmente é essa aglomeração, né, de pessoas. Então, por exemplo, se você torce para um time, você vai para o estádio para ver aquele time. Se você anda de skate, você vai andar com parte daquela turma de skate. Isso está totalmente, ser aceito em sociedade, está totalmente relacionado à autoestima, né, a essa ideia de pertencimento. Então, o esporte tem muito a ver com isso, além dos aspectos de vitória e derrota que são tão importantes que a gente aprenda, né? Quais principais benefícios do esporte na saúde física e mental dos seres humanos? Bom, o esporte, o exercício, a atividade física em si, ela é capaz de liberar endorfina, de liberar adrenalina, que são hormônios, são coisas produzidas numa parte do cérebro
que estão diretamente ligadas ao prazer, à sensação de bem-estar. Quando essa liberação de endorfina, de adrenalina, ela não está bem regulada no corpo, você não dorme bem, você vai ter dificuldade para dormir, você vai ter dificuldade para se concentrar, para estudar. Então o esporte auxilia muito nisso, nesse bem-estar, né? Além de outros fatores, por exemplo, você vai se alimentar melhor se você pratica atividade física, você vai ter mais exposição para as tarefas do dia a dia e por aí vai, né? Você tem um melhor funcionamento cardiorrespiratório, que é o coração e pulmão, então você vai ter mais fôlego, mais ânimo para tudo. Então, basicamente, o esporte e a qualidade de vida hoje já é comprovadamente, além de você ter um tempo de vida maior, né? A pessoa que não pratica atividade física hoje, ela vive toda sedentária, a Organização Mundial da Saúde já mostra que ela tem 5 vezes mais chances de ter alguns tipos de câncer, ela tem 8 vezes mais chances de ter um infarto fulminante do coração. Então, o remédio, o esporte hoje, a atividade física em geral, ela já é receitada por médicos como se fosse um remédio mesmo. De que forma o esporte pode ajudar as pessoas a lidarem com o estresse e a pressão do dia a dia? É o alívio, né? O esporte, a atividade física, a academia principalmente, ela é um fator de escape, é onde você consegue extravasar esse tipo de sensação que às vezes a gente está abafado, às vezes você está triste, você está angustiado por alguma coisa. Então hoje, se você vai ao psicólogo, se você vai ao psiquiatra, qualquer terapia que você estiver fazendo, com certeza eles vão te indicar a terapia em si, para você tratar as coisas do pensamento. A depender, se você tiver uma depressão, por exemplo, ele vai te indicar um remédio que é para regular a sinapse neuronal, o funcionamento do seu cérebro, né, suas emoções, e ele vai indicar junto a prática de atividade física, a prática esportiva, porque ela, junto com essas outras coisas, ela vai te ajudar a se libertar desse estresse, da ansiedade, né? O esporte pode ser uma ferramenta eficaz para a inclusão? Pode ler a próxima, eu acho. Quais são os desafios enfrentados pelas pessoas que desejam praticar esportes e como superá-los? Ainda falando sobre a inclusão, o esporte, principalmente o esporte de rendimento, né? A diferença de esporte, gente, que vocês praticam em casa e que a gente pratica na escola, para o esporte de rendimento é a exigência, né? A gente joga aqui durante a aula de educação física, tem um nível de exigência que geralmente ele é baixo, tanto que qualquer um, tendo ou não tendo destreza para jogar, a pessoa vai participar da aula. Num campeonato, se é, por exemplo, o interclasse, que é uma classe com uma turma contra a outra, aí já tem um nível de exigência, e geralmente você já vai participar mais, já vai jogar por mais tempo, quem já tem uma habilidade mais desenvolvida. E o esporte de rendimento, ele já é aquele que a pessoa consegue sobreviver dele, ele se torna um trabalho, né? E aí tem muitos esportes, tem muitas pessoas que vivem do esporte, né? E a inclusão está mais ligada hoje em dia a esse esporte, ao esporte de rendimento. A gente tem as Paralimpíadas, que é um dos eventos maiores, um dos maiores eventos, né, do mundo, de juntar muitos países. Então, pegando de cima para baixo, aos poucos a ideia de inclusão através do esporte, ela vem lá do esporte de rendimento e vem até chegar numa escala dentro da escola, né? Hoje, o curso de educação física, se você for cursar ele num lugar bom, numa universidade boa, que tem um currículo bacana, você vai ter pelo menos 3 ou 4 matérias diretamente ligadas à inclusão de pessoas com deficiência, principalmente as pessoas com deficiência, né? Então, o professor de educação física hoje, enquanto ele está lá no curso, diferente de 15, 20, 30 anos atrás, ele já lida com isso lá. Como você vai receber um aluno cadeirante? Como você vai receber um aluno cego? Né? Como você vai lidar com um aluno autista? Os números do autismo hoje em dia estão aumentando muito a cada ano, né? O diagnóstico do autismo está aumentando muito.
Então, a aula de educação física como base, ela consegue, na maioria das vezes, apesar de todas as dificuldades, lidar com essa inclusão, trazer. E o que é essa inclusão? Né? Que não basta também, se eu tenho um aluno cadeirante, trazer ele aqui para a quadra, deixar ele assistindo enquanto os outros estão jogando. Eu vou ter que adaptar atividades para que ele se sinta parte. E aí a gente volta lá naquela parte inicial, que é o aspecto social. Né? Quando você inclui, essa pessoa com algum tipo de deficiência, independente de qual dela seja, ela vai conseguir se sentir parte daquele grupo, ela vai conseguir se sentir parte daquela turma, né, daquela classe. E o que acontece geralmente, né? A gente perde, acho que quanto mais novo, e como professor que trabalha desde lá do infantil, né? Eu vejo que a gente vai perdendo ao longo da vida essa ideia de incluir, sabe? De preocupar com o outro. Porque a criança mais nova, ela não exclui. Eu tenho aluna surda, por exemplo, e não tem dificuldade nenhuma da educação física para ela, porque os próprios colegas ajudam para que ela consiga fazer uma aula como todos os outros, sabe? Infelizmente, a gente vai chegando à vida, à adolescência, os grupinhos vão ficando cada vez mais fechados, quando ocorre bullying, né? Essa de não gostar um grupo não gostar do outro, excluir o outro. E chega na vida adulta, a maioria da sociedade hoje em dia ela é totalmente excludente. Né? A pessoa com deficiência ela tem dificuldade para sair de casa, ela tem dificuldade total de lazer, ela tem dificuldade para praticar uma atividade. Então, o esporte ele pode servir como uma mola propulsora para melhorar isso, sabe? Para que essa pessoa consiga se inserir em algum meio e também sobreviver e ganhar dinheiro com isso. Né? A partir de quando o esporte passou a ser praticado oficialmente pelas mulheres? Isso varia muito de país para país, varia muito de religião para religião. Tanto que hoje a mulher ela não tem impedimento nenhum por lei, né, para praticar esporte nenhum no Brasil. Dando um exemplo nosso, né, daqui. Então hoje você tem campeonato de futebol feminino, tem profissional. Tem campeonato de vôlei, a liga de vôlei é muito forte do Brasil, tem um basquete feminino muito forte, mas as mulheres só começaram a ter mais liberdade para praticar esporte no Brasil a partir da década de 20, de 30, né, a menos de 100 anos, quando elas começaram a frequentar os clubes, que ainda eram mais fechados aos homens, mas começam a se dar essa liberdade. Mas existem muitos países no mundo, ainda principalmente no Oriente Médio, que a mulher não pode praticar nada. Então, nas últimas Olimpíadas a gente tem visto alguns avanços. Por exemplo, é comum você ver um esportista do Irã, por exemplo, participar com aquela roupa toda fechada, mesmo para corrida, esse tipo de coisa, sabe? Então, mas ainda existem vários países do mundo que a mulher ainda não pode praticar nada. Quais são as oportunidades de crescimento pessoal e profissional que podem surgir a partir do envolvimento com o esporte durante a vida? Principalmente na infância e na adolescência, para chegar à vida adulta, o esporte pode te ensinar algumas coisas que vai ajudar muito no seu desenvolvimento depois. As empresas hoje em dia, as boas vagas de trabalho, elas estão cada vez mais concorridas, né? Então, algumas das qualidades que o pessoal de RH é aquela equipe de psicólogo que vai avaliar para quem vai ficar com a vaga, né? Então, por exemplo, se você tem capacidade de liderança, você já está um pé à frente da outra pessoa. A liderança você desenvolve ela muito bem, né, com a parte esportiva. Se você sabe ser uma pessoa competitiva, você está um passo à frente. E assim, eu sempre gosto de frisar que existe uma diferença muito grande em ser uma pessoa competitiva e ser uma pessoa hipercompetitiva, né? Hipercompetitivo é aquele aluno que parece que ele até gosta demais da educação física, mais do que deveria. Tanto que ele deixa outras coisas de lado, tanto que ele briga quando perde, tanto que ele tem dificuldade de relacionamento com os outros colegas. Então eu sempre falo durante as minhas aulas que quando tem a competição é uma excelente ferramenta de crescimento, de aprendizagem. Mas quando ela passa do ponto, aí se torna um problema, sabe? Porque não adianta, principalmente esportes coletivos, você pode ser excelente, você pode ser o melhor da escola, pode ser um dos melhores da cidade.
Se você não souber lidar com a sua capacidade, não souber, principalmente o convívio social, não vai adiantar nada, você depende do outro de toda forma, sabe? Então, essas qualidades, aprender a perder, aprender a ganhar, aprender a lidar com a competitividade, até o ponto que ela não se torne a hipercompetitividade, já te vai ajudar muito para você ter no mercado de trabalho depois, né? Os adolescentes podem encontrar um equilíbrio entre a prática esportiva e outras atividades, como o estudo? Bom, dentro da escola o professor de educação física, ele vê dois, geralmente, se você pegar os extremos, né? Um de cá e um de cá, você vê dois alunos. Geralmente o aluno que gosta demais das práticas esportivas, da educação física e joga fora, ele tende a ter, não é regra, mas na maioria das vezes ele vai ter dificuldade com matemática, ou ele vai ter dificuldade com português, ou alguma outra coisa do tipo, porque ele chega em casa, ele não vai criar uma rotina de tirar um tempo para estudar. Se ele tiver 10 minutos, ele só vai estar na rua querendo jogar alguma coisa o tempo todo, né? Então aí se torna um problema, se você tiver esse extremo de cá. Por outro lado, é muito comum a gente encontrar o aluno que durante a vida ele tira as maiores notas da sala em todas as matérias, ele odeia educação física, ou ele odeia praticar um esporte, ou ele demora muito a encontrar alguma atividade que ele goste. Isso também vai ser prejudicial para ele, porque a atividade física ela é de suma importância nesse crescimento. Ela te ajuda a crescer com ossos mais fortes, a desenvolver um sistema imunológico mais forte também. Então, o ideal é que você consiga administrar seu tempo. Hoje, o problema que a gente tem como sociedade é desde os 5, 6 anos de idade, desde a primeira vez que você coloca o celular na mão, administrar o nosso tempo e a nossa atenção é os maiores desafios que a gente tem, sabe? Então, encontrei esse equilíbrio entre gostar de praticar uma atividade física e gostar de ler um livro e arrumar tempo para as duas coisas, eu acho que é o X da questão, sabe? Bom, meus queridos amadores, estamos caminhando para o final de mais um programa. Gostaríamos de agradecer com muito carinho a presença do nosso querido professor Leandro. Valeu, Leandro. Obrigado. E agradecer a presença de todos que nos prestigiaram aqui hoje em nosso programa. Gratidão. Os próximos programas irão acontecer somente no segundo semestre. Nós iremos anunciar quando e qual o tema por meio do nosso Instagram, Podcast Amador. Sigam na página lá, galera, para ficarem por dentro de tudo o que acontece no nosso podcast.